Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma aconchegante sala de estar em Genebra, banhada por uma luz cinzenta e melancólica, Malik Jafar observava a chuva escorrendo lentamente pelas imensas janelas do último andar da torre onde ficava sua sede. Lá fora, o mundo se movimentava sob guarda-sóis lotados e lá dentro, tudo exalava elegância controlada, couro italiano, madeira nobre, silêncio temperado pelo tic-tac suave de um relógio suíço. Malik acabará de concluir uma série de negociações estratégicas que consolidaram ainda mais seu império. Telefonia móvel, satélites, fintech, inteligência artificial. Aos 31 anos, ele havia conquistado tudo o que lhe diziam ser inatingível. Tornou-se um nome sussurrado com admiração nos círculos empresariais de Paris, Londres e Dubai. Em revistas de negócios, ele era chamado de gênio digital da África. Uma história de sucesso criada para inspirar as gerações mais jovens. Mas naquele preciso momento, quando tudo parecia perfeito, ele sentiu um vazio crescendo dentro de si como uma névoa fria no oco do seu peito. Não era cansaço, nem estresse. Era uma ausência. Uma nostalgia que nunca deixará de assombrá-lo. Ele girou lentamente o discreto anel que usava no dedo mindinho esquerdo, uma simples peça de madeira preta esculpida, uma lembrança de um artesão de Dakar. E então, como frequentemente acontecia quando estava sozinho, o nome surgiu nele como um refrão esquecido. Yandi. Ele tinha apenas 7 anos. Era outro mundo, outra vida. Um verão passado no bairro operário de Pequim, em Dakar, para onde seu pai fora transferido como inspetor-geral para uma missão de 3 meses. Longe das salas de estar com ar-condicionado, dos talheres de prata das escolas internacionais. Lá, tudo era poeira vermelha, calor úmido, risos altos e vida compartilhada. Ele se viu novamente uma criança tímida, desconfortável com o Wolof, descobrindo a liberdade de uma rua movimentada. Foi lá que ele a conheceu. Yandi. Uma garotinha de olhar travesso e voz aguda, sempre descalça, com o cabelo trançado em desalinho. Ela ria alto, corria rápido e não tinha medo de nada. Ela o apelidou de Senhor Estranho, porque ele usava sapatos mesmo quando brincava de cabo de guerra. Eles escalavam muros, roubavam mangas e perseguiam as cabras dos vizinhos, gritando palavras inventadas. Ele se lembrava de uma tarde em particular. Um cachorro vira-lata o mordera levemente na perna. Ele chorara em pânico. Yandé correrá para buscar água, rasgar um pedaço do próprio vestido para enfaixá-lo e o abraçara, cantando uma cantiga de ninar para ele. E então, outro dia, ela tinha uma bala de cocô. Só uma. Ela partiu ao meio e lhe entregou a metade maior, sem hesitar. Era a primeira vez que ele sentia isso. Um calor no estômago, uma admiração estranha, uma confiança absoluta. Aos 7 anos, ele não sabia como chamar aquilo. Mesmo hoje, hesitava em chamar de amor. Mas era mais do que amizade. Mais do que infância. Era uma marca. Então, certa manhã de repente, seu pai anunciou que estavam voltando para Tis. Ele não teve tempo de se despedir. Viu apenas a cabana vazia, a pipa pendurada no barbante e uma pedrinha pintada que ela lhe dera, caída no degrau. Desde aquele dia, tudo aconteceu rapidamente. Estágios, diplomas, Stanford, empresas. Ele viajou o mundo, assinou contratos, viajou em jatos particulares. Ele adorou, ou pelo menos tentou. Mas nos silêncios entre as recepções, nas noites sem dormir em quartos de hotel de luxo, foi o riso dela que retornou. O nome dela que se intrometeu em seus pensamentos. Yandi. Seu coração, no entanto, nunca deixou Pequim. Algumas semanas depois, em Dakar, pela primeira vez em muito tempo, Malik decidiu ficar com a mãe. Na casa da família em Almadies, ele queria escapar das formalidades, respirar algo diferente das paredes impessoais dos palácios. Queria ver o mar novamente, sentir o cheiro da Thie Baudienne, ouvir os sons das crianças nas ruas. Você não está mais acostumado com esta casa, né? Disse sua mãe rindo, enquanto lhe servia bíceps gelado. Temos até uma nova empregada. Uma jovem muito séria. Ela acabou de chegar. Muito discreta, muito digna. Na manhã seguinte, desceu as escadas, ainda sonolento. Entrou na cozinha, onde o sol desenhava raios dourados nos azulejos. Uma figura frágil, agachada, esfregava delicadamente o chão com uma esponja. Ela usava uma tanga simples e uma camisa simples. Seu cabelo estava preso para trás, suas costas curvadas pelo esforço. Ele estava prestes a ir embora, quando ela se virou. O tempo parou. Os olhos dele encontraram os dela. Houve um segundo de hesitação. Uma eternidade suspensa. Uma sensação de tontura. Um arrepio percorreu sua espinha. Esse visual. Ele não conseguia esquecê-la.
Ele não tinha isso nunca esquecido. Ele sussurrou como um eco da infância: qual é o seu nome? Ela hesitou, olhou para ele confusa. Yandi, senhor. O chão parecia ceder sob seus pés. Malik olhou para ela com a garganta apertada. Ele tinha 1 milhão de perguntas, mas não tinha palavras. Não podia ficar ali parado, olhando para ela daquele jeito. Queria salvá-la. Queria tirá-la dali, libertá-la do fardo que carregava. Eu te ajudo. Vou encontrar uma solução para você, um apartamento, uma maneira de voltar a estudar, uma vida nova, bem longe daqui. Ele disse com um tom desesperado. Ela olhou para ele então, e um sorriso triste, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Mas seu olhar, aquele que carregava todo o sofrimento do mundo, permaneceu firme. Eu não sou algo que possa ser salvo, Malik, ela respondeu, com a voz cheia de calma e dignidade. Eu sou uma mulher. Eu sofri sim, mas estou de pé. Se você me ama, respeite meu caminhar. Não me limite a um papel que você quer que eu desempenhe. Eu não sou essa pessoa. Eu sou quem me tornei, e é assim que quero seguir em frente. Nos dias seguintes, Malik a observava com atenção renovada. A cada momento em que passava por ela nos corredores da casa da família, ouvia seus gestos meticulosos enquanto realizava suas tarefas. Ele se impressionava com a distância que ela parecia ter colocado entre si e o mundo. Ela falava pouco, sempre com uma voz suave, porém distante, como se cada palavra que pronunciava fosse ponderada, calculada, cuidadosamente escolhida. Seus olhos frequentemente baixavam, como se encarar o mundo fosse difícil demais. Ela parecia carregar 1000 segredos, e Malik não sabia se esses segredos pertenciam à criança que ela fora ou à mulher que ela se tornará. As lembranças que lhe voltaram à mente eram confusas e desordenadas. Ele se perguntava se aquela era sua Yandé, aquela garotinha alegre correndo descalça na poeira de Pequim. O tempo havia apagado alguns detalhes, mas outros, mais preciosos, permaneciam. Mesmo assim ele duvidava. E se não fosse ela? E se sua mente estivesse lhe pregando uma peça cruel, uma ilusão forjada por anos de solidão? Ele não ousou falar com ela por alguns dias. Observou-a atento, mas em silêncio. Cada gesto que ela fazia, cada olhar que lançava para o chão ou para ele, mergulhava-o ainda mais fundo no mistério. E quanto mais a olhava, mais se sentia um espectador, um estranho na história que julgava conhecer. Então, certa noite, enquanto estava na cozinha, notou que ela separava lentilhas com uma concentração quase monástica. Ela estava lá, na penumbra do cômodo, uma figura frágil que parecia flutuar no ar pesado da noite. Não havia mais som, apenas a respiração da casa. Seus movimentos eram delicados, quase mecânicos. Como se aquela tarefa fosse tudo o que lhe restava para se manter conectada a um mundo que parecia estar se esvaindo sob seus pés. Ele se aproximou silenciosamente, sua voz elevando-se no silêncio. Você gostava de doces de cocô quando era pequeno? Ela deu um pulo, os dedos apertando as lentes. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse sido atingida por um raio. Ela se virou lentamente, o olhar congelado, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Seus lábios tremeram levemente, e ela o encarou como uma miragem, uma aparição do passado que ela não ousara esperar. Então ele continuou com a voz mais baixa, mas igualmente determinada. E você tinha uma caixa de tesouro escondida debaixo de uma pedra perto da velha mangueira? Naquele momento ele a viu empalidecer. Suas mãos tremeram e ela parou, como se estivesse paralisada. Um arrepio a percorreu, começando na nuca e se espalhando por todo o corpo. Seus olhos, cheios de confusão e medo, não o abandonaram, como se ela tentasse penetrar o mistério de sua presença. Ela se afastou um pouco, dando alguns passos para trás. A sala pareceu se fechar ao redor deles, e o silêncio ficou ainda mais pesado. Quem é você? Ela perguntou com a voz embargada, quase inaudível. Ele parou com o coração batendo forte no peito. Sabia que não podia mais ficar em silêncio. Sabia que a hora havia chegado. Sussurrou suavemente com a voz carregada de emoção. Eu sou Malik, o seu senhor estranho. O efeito foi imediato. Ela desabou, como se a realidade a tivesse esbofeteado. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto, a princípio lentamente, depois mais rapidamente, como se uma barreira invisível tivesse se rompido. Ele nunca vira uma dor tão pura, tão crua, tão completa. Ela se afastou com a respiração entrecortada pela emoção, e olhou para ele com uma mistura de choque e gratidão. Você mudou. Eu nunca teria te reconhecido. Ela sussurrou, sua voz embargada pelos soluços que surgiam dentro dela. Malik se aproximou, mas ela deu um passo para trás, como se temesse que aquele toque pudesse apagar o que restava de seu passado, de sua inocência. Ela começou a chorar, o corpo tomado por tremores violentos.
Ele a deixou chorando, em silêncio, sem saber como lhe oferecer a paz que buscava. Ele sabia que não havia palavras para apagar tudo o que ela havia suportado, tudo o que havia perdido. Quando ela se acalmou, suas lágrimas tinham secado, mas seu rosto estava marcado pela dor, angústia e uma sensação de abandono. Ela lhe contou sua história, uma história que ele jamais poderia ter imaginado. Após deixar Dakar, a mãe de Yandé faleceu devido a uma doença, deixando um vazio que seu pai, já frágil, não conseguiu preencher. Agravado pelo álcool, ele mergulhou em depressão e abandonou os filhos. Yandé, então com 12 anos, teve que abandonar a escola e procurar trabalho para sustentar os irmãos. A vida a empurrou para os cantos mais sombrios da cidade, vagando de casa em casa, de emprego em emprego, muitas vezes abusada, muitas vezes invisível. Mas Yandé nunca perdeu a dignidade. Ela sobreviveu em silêncio a anos de humildade e sofrimento. E agora ela se encontrava ali, na casa do homem que amara. Malik, o homem que quando criança lhe mostrará as estrelas. O homem que se tornará sua miragem, sua fantasia secreta, aquele que ela jamais deixará de carregar no coração. Após várias semanas de silêncio e reflexão, Malik percebeu que não podia mais forçar Yandé a aceitar um mundo que ela não queria. Ela era uma mulher forte, forjada na dor, mas também em uma independência feroz que ele respeitava profundamente. Ele percebeu que não podia salvá-la de uma situação que agora era dela. Mas o que ele podia fazer era apoiá-la em sua própria jornada. Então, ele mudou de estratégia. Em vez de oferecer soluções prontas, ele a contatou de uma forma mais sutil e respeitosa. Convidou-a a trabalhar com ele em sua fundação, uma organização que ele havia criado para ajudar mulheres vulneráveis no Senegal. Ele sabia que esse trabalho, essa missão, poderia oferecer a ela um espaço para se reinventar, para reencontrar sua voz. Ele lhe contou sobre seu projeto, seus sonhos para essas mulheres que, como ela, haviam sido marginalizadas, abandonadas, invisíveis. Ele não estava impondo nada, estava oferecendo a ela a oportunidade de abraçar um propósito maior, de se dar um papel que ela mesma pudesse definir. Venha trabalhar comigo. Juntas podemos fazer algo lindo, algo grandioso para essas mulheres. Ele lhe contou uma noite, numa conversa calma, quase íntima. Ela hesitou, mas algo nos olhos dele, no tom da voz, lhe dizia que não era uma promessa vazia. Ele realmente a queria ao seu lado. Ela aceitou, a princípio com cautela, mas aos poucos a transformação começou. A Yandé que havia escondido seus sonhos, aquela que teve que viver nas sombras por tantos anos, aos poucos reencontrou a luz. Ela se formou, estudou gestão de projetos, aprendeu a falar em público, redescobriu a própria voz, aquela que havia sido sufocada por tanto sofrimento. Aprendeu a liderar, a guiar as outras mulheres da fundação com uma autoridade gentil, mas segura. Ela não era mais a sombra da garotinha que ele conhecera. Estava se tornando a luz novamente, a mulher que o mundo não conseguia ver há muito tempo. Malik, por sua vez, observava seu progresso com admiração. Ele havia se reconstruindo, aos poucos, não por ele, mas por si mesma. Sentia imenso orgulho, mas também um profundo respeito pela força silenciosa que ela agora exalava. Tornaram-se amigos. Depois parceiros no trabalho, depois em momentos compartilhados da vida. Aos poucos, as barreiras que ela havia erguido ao seu redor se romperam, e seu coração, lenta mas seguramente, se aqueceu com a presença de Malik. Eles não eram mais apenas figuras do passado, memórias de infância. Eram dois adultos que haviam encontrado um ponto em comum, uma conexão mais profunda e verdadeira. Numa noite de Harmattan, enquanto o calor do dia se dissipava e o frescor da noite tomava conta das ruas de Dakar, eles se encontraram sozinhos no terraço da casa da família, com os olhos voltados para as estrelas, o vento balançando suavemente os galhos das mangueiras. A cidade parecia ter adormecido ao redor deles, e eles estavam lá, sozinhos, naquele silêncio tranquilo. Malik a encarou por um longo tempo, com os olhos cheios da emoção que ele tentará conter por tanto tempo. Ele segurou a mão dela delicadamente, como se temesse quebrar aquele momento frágil. Eu estive procurando por você a vida toda, ele disse, com a voz profunda, quase um sussurro. Mas eu não quero mais te procurar. Quero caminhar ao seu lado. Você também quer isso? Ela o encarou por um longo tempo, seus olhos escuros perscrutando sua alma, buscando a verdade em suas palavras. Não havia mais dúvida nem distância entre eles. Ele não era mais o homem que fugira para seus hotéis de luxo, nem o empresário implacável que fora um dia. Era ele quem, depois de todo esse tempo, encontrara o caminho até ela, até sua Yandé. Ela sorriu suavemente, com um brilho de ternura nos olhos. Mas antes que pudesse responder, inclinou-se na direção dele e respirou fundo, como se quisesse se dar coragem.
Sim, ela disse finalmente, sua voz firme mas gentil. Mas me prometa uma coisa. O que você quiser, ele respondeu sem hesitar. Ela olhou para ele com uma nova intensidade, uma profundidade que ele nunca tinha visto antes. Que me ames na luz e não em segredo. Não quero ficar escondida. Não quero ser o teu silêncio. As palavras atingiram Malik como um raio. Ele entendeu. Ela não era mulher para ser amada nas sombras, para ser escondida nos bastidores. Ela viverá muito tempo no escuro, invisível. O que ela queria era verdade, clareza e honestidade. Ele assentiu com o coração disparado e então, com uma voz que não reconhecia mais, sussurrou: eu prometo. E ele a beijou. Não um beijo roubado na noite, mas um beijo que selou a promessa do futuro deles. Um futuro que construiriam juntos na luz, sem segredos ou mentiras. O casamento aconteceu um ano depois. Foi um evento modesto, mas de rara beleza. O riso das crianças ecoou pelas ruas empoeiradas do bairro de Pequim, onde tudo começou. Mulheres dançavam, idosos sorriam sob as árvores. As próprias mangueiras pareciam sorrir naquele dia, como se toda a natureza abençoasse sua união. Malik e Yandé, duas almas separadas pelo destino, mas unidas por uma lembrança de infância e um amor profundo, provaram que o amor verdadeiro, aquele que desafia o tempo e os obstáculos, pode suportar todas as provações. Eles superaram silêncios, barreiras sociais e as feridas do passado. Todas as noites, quando a beijava, Malik se lembrava das palavras da menina descalça. Um dia, você me encontrará. Mesmo que eu seja invisível, mesmo que eu seja esquecido. Você ouvirá seu coração. E ele saberá onde estou. E todas as noites, ele sabia que ela estava certa. Porque ele ouvirá seu coração. E esse coração o guiará até ela.